Boa noite, pessoal. Na apresentação de hoje, iremos falar sobre o letramento literário. O grupo é composto por mim, Nayara, pela Fernanda, pela Giovana e pela Wenif. O que é o letramento literário? Esse método ele é dividido em 3 partes, que são elas: a literatura na escola, a seleção dos textos e o processo de leitura. A literatura na escola ele vai dar uma contextualizada sobre como essa literatura é ensinada nas escolas atualmente, de que forma os professores e os alunos enxergam a literatura. Nesse contexto, os professores estão sempre tentando encontrar metodologias que tenham o intuito de instigar os alunos a aprender a literatura. Apesar disso, o que se acaba ensinando na escola são sempre padrões de escolas literárias, e, por isso, não há relação nenhuma do aluno com o texto. E esse é o propósito do letramento literário. O contexto sobre o ensino da literatura atualmente é que os professores se ocupam muito e se preocupam muito em tentar ensinar tudo sobre os períodos literários, e isso não instiga os alunos na obra, e não há o contato direto do aluno com o livro. E o letramento literário ele é útil nesse sentido porque ele engaja o aluno na leitura. Ele traz realmente o aluno para o ato da leitura, e não meramente para decorar características dos períodos literários. Essa prática ajuda o aluno a se envolver com a literatura, e por isso que ela é tão importante. A segunda parte que o autor fala é sobre a seleção dos textos. E aqui ele diz como o professor deve selecionar textos que vão realmente contribuir para a formação desse leitor. Textos que os desafiem, textos que sejam canônicos, que sejam considerados pela crítica textos realmente revolucionários, mas também textos que dialoguem com a realidade do aluno, textos que tragam possibilidades de discussões. Existe essa crença de que para que haja uma aprendizagem efetiva de literatura na escola, dos textos, os professores devem diversificar tanto no que diz relação aos autores, quanto nos gêneros literários, obras contemporâneas e obras canônicas. E todas essas diferenças de textos contribuem de cada forma particular. Então, um texto canônico tem características que trazem contribuição. Por quê? Porque eles trazem uma identidade cultural e falam sobre o valor humano, eles trazem outras contribuições, falando de uma sociedade na qual nós ainda vivemos. Então, todo esse tipo de texto, ele vai trazer essa contribuição. E existe na escola um estigma de que só o canônimo deve ser ensinado. Ou, por outro lado, o canônimo é algo muito complexo para os alunos, e por isso ele não deve ser ensinado. Mas, na verdade, deve-se buscar um equilíbrio entre o canônimo e a produção contemporânea. Basicamente, essa diversidade é uma coisa que os professores devem levar em conta quando vão selecionar um texto. Eles não podem desprezar o canônimo por causa da herança cultural que esse tipo de obra tem, mas eles não podem se apoiar somente nos textos contemporâneos. E é por isso que temos que avaliar dessa forma que são os textos que realmente vão trazer uma contribuição para a sala de aula. E esse é o papel do letramento literário. Ele busca uma contribuição para o desenvolvimento do leitor, do aluno, para que ele seja um leitor competente, um leitor capaz, um leitor que saiba decifrar todos os códigos linguísticos do texto e todos os sentidos que os textos trazem. E por último, temos os processos de leitura. Para definir o processo de leitura, o autor vai falar um pouco sobre as etapas de leitura como processo. A primeira delas é a antecipação.
A antecipação são as operações que o leitor vai realizar antes de fato entrar no texto, antes dele começar a fazer essa leitura. As referências que ele tem de outros gêneros textuais podem lhe auxiliar, porque o leitor ele não vai ler um poema como ele lê uma receita de bolo, segundo Colson. Então ele vai buscar nesse conhecimento prévio que ele já possui a forma que ele vai adotar quando ele começar a ler o texto, e isso é chamado de processo de antecipação. A segunda etapa, definida pelo Colson, é a etapa de decifração, que é quando o leitor vai de fato entrar no texto, tentar compreender aquele código linguístico, o que significa aquelas palavras, o que significa aqueles conceitos, se ele tem ou não domínio deles. E isso pode ser mais fácil para quem já está acostumado com a leitura, mas para algumas pessoas esses códigos não vão fluir tão facilmente nessa etapa. E a última etapa é a interpretação. Depois que o leitor decifrar o texto, os sentidos, os códigos linguísticos, a construção daquele texto, eles irão interpretar o que significa aquela construção, o significado daquelas palavras, o que o autor quis passar com isso, como nosso cérebro processou aquelas informações, que sentido nós iremos dar para eles. E é por meio dessa interpretação que o leitor irá fazer o sentido do texto. Eu vou falar um pouquinho sobre a sequência básica. A sequência básica ela se refere à aprendizagem da literatura. E Colson nos apresenta 4 passos que podem ser seguidos para realizar um bom trabalho com uma obra literária. Os seguintes passos são motivação, introdução, leitura e interpretação. A motivação é o primeiro passo dessa sequência. Ela consiste em preparar o aluno para entrar em contato com esse texto, né? E a motivação pode ser feita por meio da leitura, da oralidade ou da escrita. E essa motivação ocorre, por exemplo, por meio da atividade pré-leitura, sendo atividades que o professor usa para despertar o interesse do aluno para que ele queira conhecer um pouco mais sobre a obra e queira ler essa obra, né? A introdução, ela é a forma que o professor vai apresentar essa obra para o aluno. O professor precisa falar da obra literária que ele escolheu e também falar da sua importância, né? E é necessário que o professor explique os elementos para que isso conduza o aluno a fazer uma melhor leitura. Esses elementos são sobre quem é o autor, o contexto histórico, os eventos históricos que aconteceram na época em que essa obra foi escrita, né? O professor precisa contextualizar os alunos através desses elementos. E nessa introdução, o professor pode mostrar uma obra física, porque isso chama a atenção do aluno, né? Aí o professor mostra a capa, a contracapa, o prefácio e outros elementos que introduzem a obra, que isso chama bastante a atenção dos alunos, né? Temos também a leitura, que ela é a etapa essencial da proposta de letramento literário, né? E essa leitura precisa ser acompanhada pelo professor. E quando a leitura é de um texto curto, por exemplo, ela pode ser lida pelo professor ou até mesmo por um aluno da sala. Mas quando são textos mais longos, como por exemplo o romance, Colson afirma que é necessário que o professor acompanhe essa leitura, né, para auxiliar os alunos nas suas dificuldades, né, de leitura. E Colson afirma também que é necessário trabalhar com os intervalos de leitura, ou seja, ter momentos de reflexão através de uma conversa do professor com os alunos. E para acompanhar essa leitura, o professor pode elaborar atividades específicas, como por exemplo, atividades sobre um capítulo ou sobre um trecho do texto mesmo, né? A última etapa é a interpretação do texto. E segundo Colson,
a interpretação do texto ela é um ato social, ou seja, essas interpretações acontecem em dois momentos. Em uma leitura individual, na qual os alunos têm as suas próprias interpretações do texto, e a outra etapa é através de um debate, né? Para que os alunos possam ouvir e discutir sobre o texto com os colegas e o professor, porque cada um tem uma interpretação, né? Então ele vai aprender a ampliar o seu conhecimento, ampliar a sua mente, a sua visão de mundo, ouvindo a opinião dos outros também sobre aquele texto, né? Então a interpretação é um trabalho, trabalho que é bom para exteriorizar o que os alunos entenderam sobre o texto. E eles exteriorizam isso por meio da exposição dos seus registros, por exemplo, como um desenho, uma resenha, uma paródia, um vídeo ou uma forma escrita. Bom, levando em conta tudo que já foi dito, vou falar um pouco agora sobre a sequência expandida. A sequência expandida ela contém alguns detalhes que a sequência básica não contém. Geralmente a sequência expandida ela é destinada para alunos do ensino médio, enquanto que a sequência básica é destinada para alunos do fundamental. Então, como a Wennifer já disse, nós temos alguns processos que são bastante similares aqui. Então, a motivação, na motivação a gente tem esse intuito de engajar o aluno na obra que vai ser lida, trazer um pouco do universo que aquela obra trabalha, a temática que aquela obra trabalha, para engajar o aluno na leitura. Então, preparando ele, introduzindo esse texto de alguma forma. Às vezes você pode trazer algum filme com a mesma temática, algum vídeo com a mesma temática. Às vezes é uma discussão sobre aquela temática, sobre o que eles já conhecem daquilo, engajando o aluno mesmo em ter essa vontade de fazer a leitura do livro. Depois que você tiver feito esse processo de engajar o aluno, de trazer essa vontade de fazer a leitura, você vai apresentar a obra e o autor para o aluno. Então, quando eu me refiro a apresentar essa obra, é apresentar também os aspectos físicos da obra. Então, você mostra a capa para o aluno, a contracapa, a sinopse, esses elementos paratextuais. E você provoca uma primeira impressão no aluno em relação àquela obra. Então, você também pode apresentar um pouco sobre o autor, sobre quais informações aquele livro traz sobre o autor, o que isso diz em relação às expectativas que eles têm sobre o livro. E esses primeiros processos, tanto a motivação quanto a introdução, elas não são uma coisa a qual se deve demorar no processo, né? Então, a motivação, geralmente, no máximo, umas 2 aulas, a introdução, uma aula, porque se esse processo se estender muito, pode ser que você perca um pouco o aluno, né? Ele perca o interesse ou ele se volte muito mais para a temática do que para a obra em si. Então, depois que você tiver feito esse processo de engajamento através da motivação, através da introdução, é que você vai definir o processo de leitura. Essa leitura ela vai ser feita extra classe, né? Ou seja, ela não vai ser feita em sala de aula. Talvez em alguns momentos você possa dividir essa leitura com os alunos, mas de maneira geral essa leitura ela vai ser feita em casa. Você vai definir com os alunos os prazos em que vão ser desenvolvidas essas leituras dos capítulos. Você vai combinar com eles quais capítulos vão ser lidos em quais datas, quais prazos. Então, isso é uma coisa que deve envolver o diálogo com o aluno, esse acordo entre aluno e professor. E essa leitura ela também envolve pequenos intervalos, onde a gente vai continuar engajando eles na leitura do livro. Então, você, além de trazer atividades de verificação de leitura, porque você precisa saber se o aluno realmente está fazendo aquela leitura,
você também vai estabelecer o diálogo entre a obra e o que eles já conhecem, alguma outra coisa. Então, às vezes, trazer um poema que se relaciona com aquela obra, uma música, alguma coisa que possa estabelecer esse diálogo, fazer com que eles pensem sobre a obra e reflitam sobre a obra. Às vezes, os intervalos também podem envolver essas discussões mesmo para perguntar sobre as impressões dos alunos em um primeiro momento e discutir um pouco sobre os personagens, sobre os acontecimentos, mas ficar definido quais são os momentos em que isso vai acontecer, que a gente não pode avançar muitos capítulos, né, em relação a esses intervalos, porque alguns alunos têm um ritmo de leitura maior do que outros, alguns são mais lentos, então tudo isso tem que ficar definido. Esse é mais um dos processos, né, da sequência expandida. Outro processo aqui apresentado é a primeira interpretação. Na primeira interpretação, você vai justamente verificar o que o aluno entendeu da obra, quais foram as impressões dele de verdade, de uma maneira geral. O que ele pode dizer sobre essa obra sem ser influenciado pelo pensamento de outros. Nisso, o Cosson fica bem claro que se deve fazer essa primeira interpretação de uma maneira mais íntima. Pode ser até que o aluno faça uma entrevista com um colega, mas que ele mantenha a sua própria interpretação. É extremamente importante que ele tenha isso definido. E, além disso, você pode também pedir para que o aluno produza um ensaio, um depoimento sobre a leitura. Então, esse é o propósito da primeira interpretação. Uma característica que a sequência expandida também possui, que a diferencia um pouco da sequência básica, é a contextualização. A contextualização consiste no ato de compreender e aprofundar os entendimentos da obra que você fez através da leitura por meio de contextos que ela traz em sua construção. Então, existem alguns tipos de contextualização e eu vou falar sobre cada um para vocês. A contextualização teórica, ela tem o intuito de analisar as ideias, os conceitos presentes na obra que a constituem, analisando mesmo de que maneira que esses conceitos vão influenciar na construção dessa obra, como que eles se fazem presentes nessa obra. Então, o próprio exemplo do autor, né, que o Cosson usa nesse tópico, é o determinismo biológico presente na obra de O Cortiço, né? Então, você analisar quais os conceitos que a obra apresenta, que traz junto em sua construção, e por meio desses conceitos, dessas análises, você expandir as suas noções, as suas interpretações da obra. Da mesma maneira, a gente tem a contextualização histórica, que tem o intuito de analisar a maneira como o contexto histórico daquela obra, o período em que ela foi escrita e todos os acontecimentos sociais que envolvem aquele período influenciam na forma como aquela obra foi construída. Então, sabemos que uma obra que foi construída no século XIX, ela vai ter características de uma sociedade do século XIX, uma sociedade com as suas particularidades. E a análise dessas particularidades é extremamente importante também. Então, é mais um tipo de contextualização a ser trabalhada com os alunos. A contextualização estilística também é interessante, geralmente é a mais trabalhada na escola, que é analisar essa relação entre a obra e o seu período e de que maneira que eles se interdependem, né? Então, você pensar a influência do romantismo em determinada obra
brasileira, a influência dos movimentos que se faziam em ascensão no momento em que aquela obra foi escrita, porque por mais que o autor nunca vá ter a intenção de se basear 100% naquelas características, ele vai ter certa influência. Então isso é uma análise que é bastante comum no trabalho com a literatura em sala de aula. Também analisamos comumente a contextualização poética, de que maneira que aquela obra foi construída, quais são as suas características linguísticas, que figuras de linguagens o autor utilizou. Se a gente vai analisar uma obra de Machado de Assis, quais foram os elementos que ele utilizou, os elementos poéticos que ele utilizou para construir aquela obra, de que maneira ele organizou essa narrativa. Então é outra contextualização que pode ser feita em sala de aula. Temos também a contextualização crítica, que tem o objetivo de analisar de que forma esse texto foi recebido pela crítica literária em sua época, mesmo em obras mais recentes, né? E maneira como essa crítica enxerga a obra e como isso pode contribuir para a interpretação do leitor. Outro tipo de contextualização é a contextualização presentificadora, que trabalha mesmo a análise desses elementos da obra através da realidade social que ela apresenta, aplicando isso no período contemporâneo. Então, você tentar entender quais características que naquela obra se fazem presentes e que perpetuam até os dias de hoje. Isso é uma coisa muito comum em obras canônicas, as obras canônicas que viraram clássicos, que são frequentemente trabalhadas pela escola. São obras que têm características que ainda podemos identificar na nossa sociedade atual. E outra contextualização que também é apresentada por Cosson é a temática, que você diz respeito à análise desses temas que são abordados na obra e fazendo com que o aluno reflita sobre de que maneira essa temática é trabalhada em cima da história. Então, você pensar na influência do tema sobre aqueles personagens, como eles reagiram àquela temática, como o próprio autor abordou aquela temática, se ele tem consciência da temática, se ele se baseou em alguma coisa para construir aquela obra, se ele pensou em algum tema específico, ou se é um tema muito presente naquela obra. A gente pode fazer isso. Eu acho que é uma das contextualizações mais abrangentes, porque toda obra tem uma temática. E, de maneira geral, a contextualização ela é um dos mais longos processos da sequência expandida, porque você vai escolher, você deve, né, de acordo com a Cosson, escolher no máximo 3 tipos de contextualização, e através disso você vai fazer um trabalho com os alunos, onde eles vão estar envolvidos de maneira autônoma. Então, eles vão pesquisar sobre essas temáticas, sobre esses contextos, e eles vão deduzir de que forma aquilo se apresenta, eles vão pesquisar de que forma aquilo se apresenta. Então, é todo um trabalho autônomo que envolve o aluno e que aprofunda o seu senso crítico. Por isso que é tão importante a contextualização dentro da sequência expandida. E essa contextualização ela envolve também uma quantidade grande de aulas, de maneira geral. E para terminar, né, os 2 últimos passos da sequência expandida envolvem a segunda interpretação, que é quase ligada com a contextualização, ou é ligada mesmo, depende de como o professor vai trabalhar aquilo, mas, de maneira geral, a segunda interpretação ela é posterior
a contextualização. Então, o aluno ele trabalha todas essas noções de contexto, de acordo com o que o professor escolher, e depois disso ele vai aprofundar a leitura do aluno a partir dessa contextualização. Então, o que o aluno aprendeu por meio de tudo isso? O que mudou na interpretação dele? Comparando mesmo a primeira interpretação, onde ele não tinha todas essas noções de características da obra, e agora que ele tem todos esses contextos, de que forma isso influenciou para aprofundar a interpretação dele. E por isso que é importante que tenha um registro tanto da primeira interpretação quanto da segunda interpretação, para formalizar essa etapa. Então, talvez pedir que os alunos façam uma apresentação sobre a obra, pedir que eles façam um debate, pedir que eles façam uma resenha crítica. Então, esses são alguns tipos de atividades a serem desenvolvidas. Isso tudo deve ser pensado pelo professor, de maneira que os alunos possam se desenvolver e se tornarem mais críticos em relação à obra. E, por fim, a expansão. A expansão ela consiste no ato de apresentar ao aluno outras obras que dialoguem com a leitura que foi feita previamente, por meio de temática, por meio de autor, às vezes apresentar um outro livro do mesmo autor que você trabalhou ao longo desse processo. Então, você trazer obras que se relacionam com essa que foi lida, porque dessa forma você pode incentivar o aluno a continuar a leitura por meio de algo que ele já tem certo conhecimento. Então, por isso que a sequência expandida ela é tão importante, ela é tão detalhada, ela engaja o aluno mesmo, porque ela vai trazer múltiplos elementos para aprofundar essa interpretação. E agora a minha colega vai falar um pouco sobre o processo de avaliação dentro da sequência expandida. Agora vamos falar um pouquinho sobre avaliação. De certa forma, pode-se dizer que há um consenso teórico sobre avaliação como um diagnóstico de aprendizagem e das condições em que elas se realizam. As várias atividades de avaliações são índices que permitem a análise do desempenho do aluno, mas também do professor e da escola. Quando analisados criticamente, permite que se corrijam ou confirmem procedimentos e se identifiquem necessidades que estão ou deveriam ser atendidas para atingir os objetivos. Os avanços das práticas de avaliações percebidos no ensino da língua não se refletem do mesmo modo que do ensino da literatura. Na verdade, como nos aulas de literatura, o aluno não é tratado como sujeito, mas sim como mero receptor de conteúdo, o processo de avaliação tem de acompanhar essas orientações. Por trás dessa prática descentralizadora, permanece a concepção de que literatura é uma arte que não se ensina. Logo, não se pode ser avaliada. A leitura literária, nessa concepção, é algo tão frágil que qualquer tentativa de aprisioná-la em testes ou notas terminará por afastar o leitor do texto. Desse modo, cabe ao professor aceitar como válidas as impressões da leitura dos alunos, sem maiores questionamentos, porque elas são o único produto legítimo do sentimento que une a obra ao leitor. Tendo a construção de uma comunidade de leitores como objetivo maior do letramento literário da escola, nossa proposta favorece a explicação da avaliação em diferentes momentos do processo da leitura. A sequência básica traz 3 grandes pontos de apoio para a avaliação de leitura literária. O primeiro deles está nos intervalos que acompanham a leitura da obra. São momentos de checagem do andamento da leitura, que ajudam o processo e os alunos a compartilhar suas impressões iniciais. E de obras mais longas, rever as hipóteses lançadas na introdução. Aqui não se pode esquecer que
todo início de leitura é necessariamente subjetivo e impressionista. Se o professor conduz o aluno nesses primeiros passos sem censurá-lo e reconhecendo sua leitura como própria, buscando aprofundar essas principais impressões, então terá melhores resultados. O segundo e a terceira fonte de apoio estão muito próximos. São a discussão e o registro da interpretação. Na discussão, é possível que se faça uma correção da leitura, entendendo-se que essa correção é apenas um momento da avaliação, aquele que aponta um caminho a ser seguido, para se atender determinado objetivo. Já o registro da interpretação, após a discussão, permite verificar o balanço final, ou seja, se o objetivo da leitura foi alcançado. Usualmente, o professor reserva esse momento para receber uma nota, mas é importante que a nota reflita o processo da leitura toda, e não apenas o resultado final. Por fim, se estamos criando um espaço no qual os alunos estão lendo literatura com objetivo, precisamos exigir a atenção de avaliar a performance do aluno a cada momento, ou valorizar com pontos cada atividade realizada. Na verdade, devemos ter sempre em mente que a leitura literária é um processo que vai se aprofundando à medida que ampliamos nosso repertório de leitura, e a avaliação deve acompanhar esse processo, sem lhe impor constrangimentos e empecilhos. Da mesma forma, a avaliação não pode ser um instrumento de imposição, de interpretação somente do professor. Antes, deve ser um espaço de negociação de interpretações diferentes de cada aluno. São essas negociações que conduzem à ultrapassagem das impressões iniciais individuais e configuram o coletivo da comunidade de leitores. Agora vamos concluir. Buscamos responder às demandas dos professores e alunos por um ensino significativo da literatura. A proposta que foi delineada nos pressupostos e na prática ao longo do capítulo tem como centro a formação de um leitor cuja competência ultrapasse a mera decodificação do texto, de um leitor que se aproprie de forma autônoma das obras e do próprio processo de leitura, de um leitor literário, enfim. Ser leitor de literatura na escola é mais que fluir de um livro de ficção ou de se deliciar com palavras exatas de poesia. É também posicionar-se diante da obra literária, identificando e questionando o protocolo de leitura, afirmando ou retirando os valores culturais, elaborando e expandindo sentidos. Esse aprendizado crítico da leitura literária, que não se faz sem um encontro pessoal com o texto, enquanto princípio de toda experiência estética, é o que temos denominado aqui letramento literário. Agora a gente vai para